Jesus abençoe, tá? Amém. 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 Gente, então vamos lá, tá? Vamos dar início aqui, senão eu vou ficar matando saudade aqui dos irmãos aqui, né? E acabo não alcançando aqui o objetivo, tá bom? Vamos lá. Simeão, irmãos. Gênesis capítulo 29, o verso de número 33. Os irmãos veem que nós sempre voltamos, né? Aqui por quê? Porque há uma chave aqui, né, para as 12 tribos, né, que é o quê? É o seu berço, né, é o local onde eles foram gerados. E a cada estudo que nós estamos passando, nós estamos vendo, né, um conflito familiar, estamos vendo uma mãe que dá nome aos filhos, né, e esses nomes, eles vêm dentro de um contexto de sofrimento, de luta, de esperança, de fé em Deus, sabe? De conquista, de desejo de ser amada, desejo de aceitação. Então, o nome dos filhos e suas características estão sempre sendo colocados dessa forma, sabe? E isso, né, como nós já aprendemos nomes são importantes, tá bom? Nomes são importantes. Não podemos esquecer disto nunca, tá bom? Vou abrir um parênteses rápido aqui, né? Nós evangélicos, né, tementes a Deus, não usamos esse tipo de fala, né? Creio assim. Né? Às vezes, né, pessoas que liberam palavras, né, sobre outras, né? Dá nomes pejorativos ao outro ser humano, né, a filhos, a mãe, a pai, né, a alguns parentes, a irmãos, né? Nomes, eles são importantes, né? E da nossa boca procedem, através da nossa palavra, procedem a vida e a morte. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós chamamos pessoas, sabe? Apelidamos pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso, tá? E até o nome, né? Nós vamos dar aos nossos filhos também. Nós já aprendemos que os nomes, eles têm também um contexto espiritual, tá bom? Então, vamos sempre em Gênesis 29, né? Para poder entendermos aqui. Agora nós vamos ler hoje o versículo de número 33. Irmã Flora, a senhora pode ler para nós? Gênesis, se a senhora tiver com a sua Bíblia aí, Gênesis 29, o versículo de número 33. Estão ouvindo? Amém. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Amém. Glória a Deus. Na Bíblia aqui, né, na linguagem da Bíblia qual eu estou usando aqui, eu estou com a Bíblia, a nova Almeida atualizada, tá bom? Ela vai começar tratando assim, olha, o Senhor... Não, perdão. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse, o Senhor ouviu, tá bom? Aqui vai tratar isso aqui, tá? O Senhor ouviu. E aí ela continua, né? Que eu era desprezada, né? E me deu mais um filho, né? E deu-lhe o nome de Simeão. Então, o nome Simeão vai apontar, irmão, justamente para esta fala. O Senhor ouviu, tá? Ou o Senhor ouve, ou ouvir, tá bom? Então, o nome Simeão, dentro do que ela entendia ali, ela falou, olha, eu sou afligida, eu passo dificuldade no meu casamento, e como o Senhor está me dando o segundo filho, né? Então, o Senhor tem ouvido as minhas orações, o Senhor tem me visto, né? Então, cada nome a qual Lia vai tendo seus filhos, ela vai aplicando ao seu contexto de vida. Ela não pega os seus filhos e faz uma separação do que ela vivia, sabe?
para que ela liberava sobre os filhos. Não. Ela trazia esses filhos para dentro desse contexto. Então, eles iam nascendo dentro de um contexto social e familiar, né? Como eu já falei aqui, desestruturado, porque ali havia confusão, né? E ela vai dando esses nomes, né? Por mais que ela aplicasse a Deus, ela colocava ali as suas esperanças, sabe, naqueles filhos. Ela colocava, olha, nasceu o primeiro, agora meu marido vai me amar. Nasceu o segundo, opa, o Senhor vê, o Senhor ouviu, o Senhor, sabe? Então, ela ia fazendo assim, ok? Mas a realidade não bastava ter um nome, bastava também que se cumprisse, sabe, os desígnios de Deus. Bastava também que a família ela deveria se ajustar, e a família não se ajustava, tá bom? As guerras, as lutas familiares, elas continuavam, tá bom? E aí eu quero falar aqui mais uma vez, tá? O contexto em que nós criamos nossos filhos, nós educamos nossos filhos, vão ser determinantes, sabe, lá na frente, lá no futuro deles. Eles podem tomar um caminho diferente, podem, sabe? Mas, irmãos, aquilo que eles vão aprendendo, eles vão carregando com eles, tá bom? Nós carregamos muito dos nossos pais. Erramos muito como nossos pais erraram, ou às vezes tomamos decisões totalmente contrárias que os nossos pais tomaram, porque nós entendíamos que aquilo que eles faziam era injusto, tá bom? Então, Lia, ela não desassociava, tá bom? Pelo contrário, ela trazia justamente para a sua vivência. Então, vamos aqui, para eu poder ler um pouquinho com os irmãos aqui. Simeão, ele pode ser definido também como alguém ousado, sabe? Como alguém destemido, ele pode ser definido assim também, né? Mas também ele é uma pessoa que é o quê? Marcado pela vingança, tá? Ele tinha um ímpeto e um senso de justiça muito grande. Mas nós vamos aprender na Bíblia que a nossa justiça, a justiça do ser humano, ela é comparado a um trapo de imundícia, sabe? A uma coisa suja. Ou seja, por mais que o ser humano ele queira aplicar a justiça própria, irmãos, sabe? Justo é Deus. A justiça perfeita e correta é a de Deus. Por mais que nós venhamos nos sentir afligidos, sabe? Lesados, defamados, sabe? Fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Irmãos, isso não está no coração de Deus, sabe? E traz sérias implicações para o ser humano. Então, Simeão, ele está envolto a tudo isto, ok? Então, vamos lá. O significado do nome, né? Deus ouviu, ou Deus ouve, tá? Recebeu o nome da mãe como expressão do seu desejo de ser amada, de ser reconhecida pelo esposo, tá bom? Ela enxergava ali, através daquele filho, o consolo de Deus para a sua vida, né? Quantos de nós, né, não depositamos as nossas expectativas em pessoas, em coisas, né, em tantas situações, quando, na verdade, a nossa expectativa real, ela deve estar em Deus, ok? O homem decepciona, irmãos, o homem falha, sabe? Coisas perecem, acabam, sabe? Se vão, sabe? Mas o nosso Deus não, sabe? Ele não é um homem, sabe, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir nas nossas vidas, sabe? Ele sim é fiel, ele sim, de fato, deve ser a expressão da nossa alegria, a convicção de que seremos atendidos no tempo da aflição, tá bom? Então, Simeão, ele nasce e a sua mãe dá esse nome, aplicando ele a um contexto, né, de que, olha, eu fui ouvida pelo Senhor, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho mais ainda como a questão do nome, né, é muito importante. Então, o nome de Simeão, ele não é aplicado apenas na sua identidade, né, mas era um símbolo, né? O nome dele para a mãe... O nome para a mãe era um símbolo de esperança, ok? Era um símbolo de esperança.
Mas, como eu já falei em estudos passados, o menino vai crescendo, o caráter dele vai sendo formado, sabe? E dentro daquele contexto familiar, ele agora, que deveria ser aquele que ouvia, sabe? Que deveria ser aquele que obedecia, ele vai fazer coisas, sabe, contrárias a isso, sabe? Ele vai se tornar alguém impetuoso, alguém ousado, sim, alguém destemido, sim, capaz de exercer justiça com as próprias mãos. Vamos lá. Em um contexto espiritual, né, o nome Simeão vai significar algo muito profundo, né? É do hebraico ouvir, ou seja, shema, né? Então, mas só que o nome, irmãos, é porque nós assim não temos a oportunidade de estudarmos o hebraico numa profundidade, sabe? Porque os irmãos bem entendem. Ó, a irmã Flora, ela leu a Bíblia dela em uma versão. Qual é a versão da Bíblia que a senhora está usando, irmã Flora? Por favor. Vê se a senhora consegue identificar aí. Bíblia Fonte de Bênção. João Ferreira de Almeida. Ok, perfeito. Então, a nossa irmã, ela está usando ali a João Ferreira de Almeida, ok? A minha também é Almeida, tá? Sendo que a minha é Nova Almeida atualizada, tá? Então, algumas palavras vão ser um pouquinho diferentes. Mas, por isso que nós temos ali atualizada, revista, corrigida, revista e corrigida, revista, corrigida e atualizada, e nós temos a King James, nós temos uma série de versões de Bíblia. Mas o que eu quero falar com isso? Quando se traduz para o nosso idioma, né, a língua portuguesa ou brasileira, né, já que nós não falamos de fato o português, né, falamos o português do Brasil, se perde muito, irmãos. Se perde muito, sabe? Uma palavra que para nós, assim, tem um significado. Na língua hebraica, o significado é muito mais profundo, sabe? A expressão da palavra, ela é extraordinária, sabe? Então, quem sabe, né? Nós tenhamos um dia a oportunidade de aprendermos, de sermos também educados nessa língua, né? Aprendermos um pouco, aprendermos a buscar as traduções, o que aquilo ali quer dizer no original. Quando você vê, de repente, um palestrante, um pregador, alguém falando, olha, irmãos, por que isso aqui lá no original? Então você está falando, ou ele está falando da língua hebraica, ou ele está falando de algum texto, né, que tem parte da Bíblia que é escrita no aramaico, né, e a outra parte que é escrita no grego. Então, o sentido dessas palavras na sua língua de origem, irmãos, às vezes é um peso completamente diferente das nossas versões que nós utilizamos aqui. Por exemplo, tem uma versão, a linguagem de hoje. Eu não sei se alguns irmãos utilizam. Ela é uma versão, eu não tenho ela aqui, mas ela é uma versão muito, muito simples, sabe? O novo convertido, ele entende muito bem o que está escrito ali, mas ela perde, assim, o contexto sagrado, entende? Ela perde o contexto sagrado. Pastor, mas não continua sendo inspirada, não continua, sim, é a palavra de Deus, mas ela perde, sabe? Eles colocam de uma forma tão rasa, sabe, que o significado, o peso da palavra, ele se perde. Então, às vezes, a pessoa trata alguns textos de uma leveza, quando, na verdade, aquilo ali é a expressão original, sabe? Quando Deus inspirou para que fosse dito, irmãos, era um peso completamente diferente. Então, essa palavra, ouvir, né, que vai originar ali o nome de Simeão, é a palavra shema, né? Então, é ouvir no sentido de escutar e obedecer. Então, o nome, sabe, quando ela fala assim, Deus ouviu, né? E ela aplica esse nome ao filho, sabe? Quer dizer o quê? Ela transmitia aquilo ali, olha, ouvir e obedecer, a palavra shema.
ok? Então, os irmãos veem como que é o peso diferente, sabe? Ouvir e obedecer. Deixa eu pedir aqui agora, irmã Márcia, tá aí, irmã Márcia? Abre para mim aí, olha, Deuteronômio, capítulo 6, o versículo de número 4. Se a irmã Márcia estiver por aí. Dá um sinal aí, irmã Márcia. Amém. Ô, glória. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Irmã Daniele, a graça e paz, irmã Daniele. Deus abençoe. Paz, pastor. A paz, irmãos. Amém. 6, 4, né? É, 6, meia dúzia. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Perfeito, perfeito. Então, quando coloca aqui, escute, aqui está falando assim, é a palavra Shema. E aí está dizendo assim, olha, escute e obedeça. Sabe? É isso que essa palavra quer dizer. Sabe? Aí, quando nós vamos ler somente no sentido de ouvir. Né? Escuta, Israel. Sabe? Ouve, Israel. Mas não. O contexto aqui, a expressão hebraica aqui é escute e obedeça. Mas na tradução eles não colocam assim para nós. Escute e obedeça. Né? Porque vão botar de uma forma que seja mais coesa dentro da nossa língua, mas só que perde o peso, sabe, daquilo que de fato Deus está inspirando ali Moisés, né, a escrever, ou aos outros eruditos ali que ajudaram nessa compilação. Então, o verso 4, se você continuar lendo o verso 5, vai dizer, ó, portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, sabe? Ali começa falando o que eles tinham que fazer. Então, escute e obedeça, ok? Então, essa é a raiz do nome de Simeão, tá? Mas, Simeão, irmão, ele não vai absorver isso para ele. Tá bom? Quantos de nós, né? Quantos de nós, às vezes, nós até ouvimos, né? De repente, você se enquadre nisso aí, né? Como eu estava falando aqui sobre personalidade, às vezes tem pessoas, né? Que elas não conseguem, né? Pela sua personalidade, pelo seu temperamento, né? Na verdade, não é nem personalidade, pelo seu temperamento, parar para ouvir. Né? Ou a pessoa fala junto, ou, sabe, ela tem uma extrema dificuldade de parar, ouvir, entender, sabe? E aí, quantos de nós, não é verdade? Né? Não paramos para poder ouvir, né? Simeão, ele era alguém, irmãos, sabe, que ouvia pouco. Sabe? Ele tinha um senso de justiça, como eu falei aqui, era ousado, mas ele ouvia pouco. Pastor, como o senhor chega a uma conclusão que ele ouvia pouco? Por causa das atitudes que ele tomava, sabe? Pastor Bruno. Sim, fala comigo. Não foi ele que matou o estrupador da irmã dele? Foi ele mesmo. Não foi Foi ele? ele mesmo. Foi ele. Foi esse moço mesmo. Entendeu? E nós vamos chegar lá. Porque é justamente dentro desse contexto que ele traz sobre si um peso que lá no que eu vou chamar na abertura do testamento de Jacó, né? Quando Jacó, nos seus últimos momentos, Jacó vai liberar a bênção, sabe, irmãos? Recai sobre ele justamente essa atitude, essa decisão, sabe? Essa má escolha que ele fez. Porque dentro da ótica dele, sabe, ele estava agindo com justiça. Mas lembra que eu falei aqui que a Bíblia vai falar que a nossa justiça é como um trapo de imundícia? Então, por mais que eu queira fazer uma justiça com as minhas próprias mãos, sabe, irmãos, a Bíblia ela não me direciona a isso. Sabe, eu não sou convidado a isso, sabe? Então, é do Senhor,
sabe, irmãos? O Senhor vai agir com justiça, sabe? Do Senhor é a guerra, sabe? É Ele quem faz. Mas Simeão e Levi, eles tomam para si, eles queriam sim. Né? E eu vou avançar para que a gente consiga chegar dentro desse contexto, tá bom? Vamos lá. Gênesis de número 34, tá? Onde a irmã Flora fez essa citação, tá? Vamos lá, Gênesis de número 34. Esse texto, eu não vou ler o texto todo, tá bom? Esse texto, ele vai falar sobre um abuso que acontece, né, com a filha de Jacó, né, por nome Diná. Né? Diná, aqui, ela sofre um abuso, tá bom? E deixa eu só ler aqui, de Siquém, né? Aqui, ó. Siquém foi o nome do abusador, tá ok? Siquém foi alguém que a viu, se apaixonou por ela, gostou dela, né? Mas agiu com ela com violência, entendeu? Então, ali foi um ato de abuso. Depois que ele comete esse ato, ele procura o seu pai, ele conta o acontecido, né? Mas Diná estava desonrada, ok? Juntamente com seu pai, eles procuram Jacó, estou falando aqui para a gente poder ganhar um tempo, ele procura Jacó, né? Quando eles procuram Jacó, a família já tinha conhecimento do fato. Então, eles fazem uma proposta a Jacó. Olha só, o meu filho desonrou a sua filha, mas ele está disposto a casar com ela. Ela não teve, irmão, direito de escolha ali, né? Porque foi algo contrário à vontade dela. Então, a coisa já fica muito complicada. Já fica muito complicada. Mas aí, o que vai acontecer aqui? O verso de número 13 vai dizer assim, olha, então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor. Eles disseram, não podemos fazer isso da nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob a única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos nossas filhas e tomaremos para nós as filhas de vocês. Habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Irmãos, olha só, isso aqui nunca foi uma fala do Senhor, tá? Aqui, os filhos de Jacó, em especial Simeão e Levi, eles estavam agindo com astúcia. O que era a circuncisão? Os irmãos já têm essa noção, mas, de repente, se tiver alguém aqui no grupo, né, a gente vai traduzir. Era como se fosse feito uma operação de fimose, né? Então, ao 8º dia, Deus ele faz esse pacto com Abraão. Olha, Abraão, todos nascidos na sua casa, ao 8º dia, do sexo masculino, serão circuncidados, tá bom? E isso ali se torna uma marca, tá bom, irmãos? Uma marca na carne, tá bom? Uma marca na carne, mas também era um cuidado de Deus. Por quê? Eles eram nômades, né? Às vezes, tinham dificuldades com água, com banho, com uma série de coisas, e a higiene, na verdade, era muito complicada, tá bom? Então, ali era um pacto, uma aliança, sabe, entre Deus, né, e Abraão e a sua descendência, mas também uma proteção também, servia como uma proteção a nível de saúde também. Tá? Então, o que acontece? Os filhos de Jacó, eles fazem essa proposta. Olha, para que nós venhamos dar nossa irmã, nossas filhas, sabe? E nós venhamos também a casar com as filhas de vocês e venhamos nos tornar um povo só, vocês vão precisar, todos os homens, passar pela circuncisão.
Então, irmãos, para um bebê ao 8º dia, era um processo doloroso, mas havia uma recuperação, né? Para alguém já adulto, sabe, a recuperação era terrível, porque dava febre, era algo muito difícil, irmãos. Entendeu? Não havia uma questão médica, clínica. Há relatos de que eram cortados, sabe? A forma de corte era feita sobre uma pedra chamada perdeneira, né? Que é uma pedra, uma rocha muito dura, afiada, sabe? E então era um processo muito doloroso. Então, o que eles fazem ali, Simeão e Levi? Eu vou me ater a Simeão, porque é o personagem que nós estamos tratando. Então, eles, com astúcia, eles fazem essa proposta. Como Siquém e o seu pai entendiam o erro, estavam dispostos a fazer aquela reparação, eles aceitam aquela proposta. Então, o que acontece? Todos os homens, tá bom? Daquela cidade ali, eles passam pela circuncisão. E aí, o que vai acontecer? Febre, tá bom? Dores. E aí, olha o que acontece no verso de número 25, tá bom? Do capítulo 34. No 3º dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Irmãos, eu não estou falando alguns homens. O texto está falando aqui todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu pai Amor e seu filho Siquém, tirando Diná da casa de Siquém, e saíram. Os filhos de Jacó vieram e passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens e levaram cativa as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram ser odiado entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Jacó, então, ele argumenta com seus filhos. Ele fala: o que foi que vocês fizeram? Sabe, irmãos? Porque eles mataram todos os homens, saquearam, trouxeram as mulheres e as crianças cativas, pegaram os bois, os jumentos, os cavalos, tudo que eles podiam pegar, sabe? Esses moços fizeram. Irmãos, isso aqui é uma atitude de quem ouviu Deus. Isso aqui é uma atitude de quem obedeceu a Deus, de quem pensou nas consequências, sabe? O que falta, muitas das vezes, para nós, irmãos, é que, às vezes, até ouvimos. Sentamos em um culto de ensino da palavra, onde o pastor está ali pregando, e até ouvimos ali 40 minutos, 45 minutos de palavra, mas quando é posto para nós a obediência, irmãos, nós nos fechamos. Por que eu falo nós? Porque eu não estou falando da missionária, eu não estou falando da minha irmã, eu não estou falando... Não, irmãos, nós, seres humanos, igreja do Senhor, sabe? Nós queremos dar guarida ao nosso coração. Aquilo que é bom, aquilo que mexe conosco, com o nosso ego, sabe? Com as nossas expectativas, mas o obedecer... o crente, ele tem uma dificuldade muito grande, o ser humano, ele tem essa dificuldade, sabe? Prefere muitas das vezes viver em uma ação e atitude de rebelião contra Deus do que obedecer. Sendo que a Bíblia, ela vai ser clara. O Senhor, ele sempre vai colocar ali 2 caminhos, sabe? O Senhor, ele sempre vai dar uma opção para o ser humano, mas eu costumo dizer que ele coloca, sabe, irmãos, deixa eu ver, ninguém aqui deve ter jogado videogame. No videogame, às vezes, quando você queria passar de fase, você não sabia para onde ir, aparecia uma mãozinha assim, ó, apontando o local onde você deveria ir. Sabe? Hoje é aquela
aquele pingozinho, né? Assim, do Google Maps, né? Que marca o local. Ou seja, ele fala assim, olha, eu coloco 2 caminhos, mas escolha esse aqui, olha, sabe? Ele coloca ali aquele sinalzinho do GPS, falando aqui, essa é a estrada. Irmãos, o caminho pode ser apertado, a porta pode ser estreita, mas aquilo que Deus quer e tem para nós é muito melhor. Sabe? Às vezes recebemos ofensas. Talvez eu esteja falando para pessoas, sabe, que receberam ofensas terríveis nas suas vidas, sabe, na sua família, foram ofendidos, sabe, talvez da mesma forma que Diná, sabe, alguns outros perderam entes queridos de forma, sabe, brutal. E até sabem, de repente, quem fez, quem foram as pessoas que deram lugar a Satanás para poder serem usados para cometer esse mal. E aí, dentro de si, sabe, gera esse sentimento de querer fazer, sabe, a justiça própria, sabe, de querer dar um rumo àquela história, sabe? Aí é quando o ser humano até escuta, mas não obedece, sabe? Siquém e Levi, eles tinham sim uma decisão a tomar. Eles queriam sim a honra de sua irmã, sabe, irmãos, o que ela passou, e aqui eu falo para um grupo muito maior de mulheres, sabe, e que ao longo dos anos, ao longo da história, a mulher, irmãos, ela é marcada por esse mal, sabe, parece que há uma perseguição, sabe, em prol disso. Então, a mulher é sim vítima, sabe, a mulher é sim, sabe, sabe, a consequência, sabe, aquilo que ela sofre é a consequência de uma vida, sabe, da humanidade, irmãos, de pecado. Eu não estou falando que é o pecado da mulher, eu estou falando que é o pecado da humanidade, sabe, pessoas que se deixam influenciar por Satanás, pela sua própria vontade da carne. Então, de forma alguma que eu estou defendendo, pelo contrário, é condenável a atitude de Siquém, é condenável. Mas não foi Deus quem liberou, sabe, falou assim, olha, vão até lá. Nós vamos encontrar algumas passagens na Bíblia que Deus ele vai falar, olha, visite aqueles povos, sabe, entre naquela cidade, sabe, irmãos? E isso até, em uma das aulas que eu tive lá na faculdade, o professor, ele colocou essa questão, né, que é a questão em que Samuel, ele chega até Saul e manda que ele eliminasse os amalequitas, né, irmãos? E ali era para eliminar todos, sabe? E aí a gente pensa assim, poxa, mas até o bebê de colo, né? E essa foi a reflexão do professor, né? Ele quis, né? E ele está ali para isso, né? Ele não está ali com a intenção da defesa da fé, por mais que aquele ali se intitulava cristão, né? Mas o entendimento dele é diferente, ele entende que ali foi uma vontade humana, estou falando aqui, mas não vou fugir do texto, tá? Então, o que vai acontecer? Irmãos, Deus ali deu aquela ordem, sabe? Deus ali, ele deu aquela ordem, sabe? Saul desobedece em parte, sabe? Perde o reinado ali. Mas, o que vai acontecer? No caso de Siquém e Levi, Deus não mandou, sabe? Pelo contrário, Deus ele até falava que ele queria assim um povo dele separado. Então, olha, ouviu, mas não obedeceu. Saul, já que eu fiz menção, ouviu as palavras do profeta e não obedeceu, sabe? E aí o profeta vai falar para ele, olha, Deus ele tem mais prazer em obediência do que em sacrifício, sabe, irmãos? Sabe, o obedecer ao Senhor é a chave, irmãos, para que nós venhamos a cada dia prosseguir. A desobediência, ela vai levar o ser humano a uma queda terrível, sabe? Todas as vezes que o ser humano desobedece às leis do Senhor, pastor Bruno, mas nós não vivemos na lei, sabe? Nós vivemos na graça. Irmãos, as leis do Senhor continuam estabelecidas. Roubar continua sendo pecado, matar continua sendo pecado, prostituir continua sendo pecado, fazer mau juízo, falar mal continua sendo pecado, desejar aquilo que é do próximo continua sendo pecado. Tudo isso continua sendo pecado,
Sabe, o que diferencia é que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance, nós não somos consumidos. Mas se não houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, se nós não abandonarmos, confessarmos, irmãos, sabe, nós seremos alcançados, porque existem leis que são chamadas leis imutáveis de Deus. Sabe o que é uma lei imutável? São os princípios de Deus. Pastor, o que é o princípio de Deus? O que são os princípios de Deus? Leis imutáveis, tá? Leis imutáveis. Amém. Isso, eu pensei que tinha caído a internet, mas a missionária piscou. Tá todo mundo paradinho? Aí eu pensei que tinha caído aqui a coisa, entendeu? Aí, então, irmãos, essas leis do Senhor, elas estão ali, irmãos. E eu gosto de falar isso lá com a igreja lá. Eu falo assim, irmãos, olha, as leis de Deus, vamos pensar que essa caneta aqui seja um objeto reto, tá? Vamos supor que ela seja, de fato, uma linha reta. As leis de Deus, tá? Os estatutos de Deus são assim, sabe? Eles não se dobram à minha e nem à sua vontade, tá? Não se dobram. Pastor, Deus vai dar um jeitinho para mim. Lá eu vou ter uma conversa diferenciada com o nosso Deus, e aí ele vai permitir que eu passe por essa chamada porta estreita. Sabe? Pastor, é que dentro daquilo que aconteceu comigo, entendeu? A minha decisão foi essa, eu entrei na cidade, eu acabei com todo mundo, ou eu não liberei perdão, pastor, é porque lá Deus vai me entender, lá a gente se ajusta. Irmãos, leis de Deus, sabe? São retas, são justas, entendeu? Não se dobram a minha e nem a sua vontade, sabe? Não se dobra a vontade de reis, não se dobra a vontade de príncipes, não se dobram a vontade de governadores, sabe, de presidentes, não se dobram, sabe? A lei do Senhor e o caminho do Senhor é reto, tá bom? É reto. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é direta. Então, sabe, não tem jeitinho, irmãos, não tem jeitinho. Às vezes, irmãos, dói no coração, sabia? Às vezes aquele sentimento que Samuel sentiu lá, quando Deus falou assim, olha, por que você ainda se lamenta, intercede e chora por alguém que eu já rejeitei? Irmãos, sabe, às vezes, na nossa humanidade, quando nós estamos diante de uma pessoa que está tomando atitudes erradas, sabe? E às vezes a pessoa chega para você e fala assim, olha, pastor, mas eu estou tentando acertar. Você fala assim, mas está tentando acertar, fazendo errado, não tem como dar certo. Sabe, se você pega uma receita de bolo e você coloca os ingredientes errados, não vai sair um bolo, vai sair qualquer outra coisa, mas não sai um bolo, sabe? Então, se a receita para ir bem é isto aqui, é ouvir e obedecer, sabe? Por que você toma outro caminho? Sabe, por que você segue por aqui? Sabe? Então, irmãos, no nosso coração dói, porque a gente fala assim, poxa, sabe? A pessoa às vezes tenta achar dentro da Bíblia, irmãos, um jeito, uma forma. Acreditem nisso, não é o caso dos irmãos aí, glória a Deus por isso, mas pessoas ficam buscando na Bíblia ocasiões, oportunidades, sabe, para poder dar um respaldo, sabe, para aquilo que dentro dela o Espírito já declarou, olha, isso aqui é pecado, sabe, o que você quer viver, sabe, são experiências carnais. Sabe, eu não ajo nisso aqui, sabe, se algumas pessoas no passado fizeram, sabe, eu não estabeleci isso aqui como um estatuto para vocês. Então, irmãos, é muito sério, sabe, quando nós ouvimos, mas não obedecemos. Vamos seguir. Então, o que acontece? Uma das primeiras consequências, Jacó, ele teme. Jacó, ele fala assim, olha, os povos, sabe, que são mais fortes, mais numerosos do que nós, eles vão vir contra nós e vão nos destruir por causa da atitude de vocês. Existem atitudes que nós tomamos que nós não somente prejudicamos a nós, mas nós prejudicamos a nós e a toda a nossa família. Às vezes nós prejudicamos a nós, a nossa família e toda uma igreja. Às vezes nós prejudicamos a nós, a nossa família, a nossa igreja e a todo um bairro, sabia? Às vezes, irmãos, existem, né? Hoje, como os lugares são muito
divididos, né? Cada um tem um segmento a nível poder paralelo. A nível poder paralelo. Ok. Acho que ficou bom agora. Fechou já o microfone. Então, às vezes, irmãos, pela desobediência, sabe? Alguém fala assim, olha, às vezes a mãe fala para um filho, olha, você não pode ir até tal bairro, porque aquele bairro lá, ele é rival, deixa aqui, sabe? E às vezes um filho, ele toma uma decisão e ele vai. Chegando lá é reconhecido, sabe? Enfim, irmãos, o mal, o pior acontece. Aí o que acontece? Olha só, uma família sofre, uma família chora, e às vezes aquelas pessoas daquela localidade tomam conhecimento do fato, irmãos, e uma guerra se instaura. Compreendem isso? Sabe? Isso acontece nos nossos dias atuais. Isso acontece nos nossos dias. Então, Jacó, ele falou, olha, a atitude, a decisão de vocês, sabe, vai fazer com que esses povos venham contra nós e nos destruam. Se eu levantar, ela vai liberar a palavra. Deus é misericordioso. Deus, ele tinha um pacto, Deus, ele tinha uma aliança com Jacó, sabe? Deus havia feito uma promessa, sabe? Que dali, irmãos, sabe? Eles seriam uma grande nação, desde Abraão. E aí, o capítulo 35, Deus, ele vai falar a Jacó. Olha só, capítulo 35 de Gênesis, ou de Gênesis. Deus disse a Jacó, levante-se e vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele. Peguem isso aqui, irmãos. Olha só o que ainda tinha no meio da família, tá? Olha, joguem fora os seus deuses, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Irmãos, para nós irmos ao local onde Deus se revela, para nós irmos onde, sabe, o local onde a glória de Deus se manifesta, sabe, para nós irmos ao local onde a visão da escada, sabe, que liga o céu à terra, onde os anjos, sabe, desciam e subiam, sabe, onde, sabe, irmãos, a glória do Senhor se manifesta, sabe, de fato é necessário nós pegarmos tudo aquilo, sabe, que nos afasta. Jacó fala o seguinte, para nós irmos lá, é necessário que vocês o quê? Ouçam e obedeçam. Deixem para trás os seus ídolos, sabe, troquem as suas vestes. Se nós fôssemos aplicar hoje, irmãos, o que seriam as nossas vestes? Seria a cor da minha blusa, que é cor preta, sabe? Seria a blusa da nossa irmã Flora, que eu acho que é florida, né? Seria isso? Não, irmãos, sabe? Está falando aqui de uma santidade, sabe? Está falando aqui, olha, abandonem, sabe, a idolatria, abandonem tudo aquilo que nos afasta de Deus, sabe? Venhamos nos vestir com roupas de santidade, para que a glória do Senhor se manifeste. Entenda bem, mais uma vez, era necessário que eles não apenas ouvissem, mas que eles obedecessem. Peguem isso, irmãos, peguem isso. Isso aí, nós precisamos ter isso gravado dentro de nós. Sabe, não basta nós sermos apenas ouvintes. Precisamos ser praticantes da palavra. Tá? Às vezes se ouve muito, se aprende muito, mas se pratica pouco. Se pratica pouco. E nós temos que praticar. Às vezes, não vamos saber muito, né? Não vamos saber muito. Mas o pouco que nós sabemos deve ser praticado. Deve ser colocado, sabe, em prática no nosso dia a dia. O que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos isto, sabe? Então, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou praticar isso, sabe? Se o Senhor, ele manda, sabe, eu seguir dessa forma hoje, amanhã, de que forma que eu vou me portar? Sabe? Fazendo aquilo que o Senhor falou. Porque já aprendemos que todas as vezes que nós vamos contra aquilo que o Senhor diz, aquilo que nós aprendemos, irmãos, sabe? Não tem como dar certo, tá bom? Porque é um caminho mau, tá ok? Vamos seguindo aqui. Aí, o verso... vou continuar. O verso de número 3. Vamos nos preparar e ir a Betel.
Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. É uma passagem linda essa passagem. Depois você lê, tá bom? Quando Jacó estava fugindo lá do seu irmão Esaú, é algo extraordinário, tá bom? E me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos. Irmãos, todos. Tinha muita coisa lá, hein? Que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam das orelhas. Irmãos, isso aqui não vira uma doutrina para quem usa brinco, não. Tá bom? Tá? Seu brinco é bênção, está aí. Tá? Isso aqui não vira uma doutrina para brinco. Né? Porque, pô, pastor, então tiraram as argolas, então o negócio era pecado. Irmãos, vamos entender o contexto, tá bom? E aí vai dizer assim, ó, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Irmão, Jacó não levou, tá bom? Ele colocou debaixo de um carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, olha o que aconteceu. O terror invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Entenda bem. Quando todos tomaram uma decisão de ouvir, sabe, e obedecer, deixaram para trás aquilo que afastavam eles de Deus, sabe? Deixaram para trás, sabe, aquele espírito de morte que foi utilizado ali, o espírito de vingança, porque eles tiveram que se santificar. Aqueles moços, eles passaram por cima dos cadáveres. Sabe, aqueles moços, irmãos, eles estavam sujos de sangue. Aqueles moços carregavam em si, sabe, a marca, irmãos, de um ato de crueldade. Era isso que eles carregavam. Então, eles tiveram que deixar tudo aquilo ali para trás. Tudo aquilo ali para trás. Do momento que eles fizeram aquilo ali, Deus deu um escape a eles. Lemos aqui, um grande terror, sabe, tomou aquelas cidades circunvizinhas, sabe, e aqueles povos não puderam ir contra Jacó e seus filhos, né, e todos aqueles que estavam com ele. E Deus deu grande livramento. Amém, irmãos? Estão compreendendo até aí? Ok? Dá um joinha aí, tá? Quem estiver compreendendo. Amém. Vamos avançar agora lá para Gênesis, capítulo 49. Tá? Gênesis, capítulo 49. Que aqui vai ser o quê? As bênçãos proféticas de Jacó. São os últimos momentos de Jacó, tá? Os últimos momentos de Jacó em vida, ok? E ele chama os seus filhos, ele começa a abençoar os seus filhos. É como, de fato, fosse um testamento, ok? Só que ele fazia em vida, tá bom? Vamos lá. Gênesis, capítulo 49, o verso de número 5. Vamos ler até o 7. Quem vai ler para nós aí? Deixa eu ver aqui. Mãe Edilane, tá com a Bíblia aí, mãe Edilane? Dá um glória. Tá com a Bíblia aí, mãe Edilane? Oi, pastor, tô sim. Opa, a senhora consegue aí ler para nós? Gênesis, capítulo 49, o verso de número 5 até o verso de número 7. Se a senhora puder ler para nós. Tá. 5 até o 7, né? Exato. Simão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Muito obrigado, minha irmã. Gente, vocês estão vendo como isso é muito forte. Isso. Aquela atitude de desobediência, sabe? Aquela atitude, irmãos, do que parecia ser, sabe? Se nós falarmos com um homem natural, entenda bem,
o homem natural, ele é passivo dessa atitude aqui. O homem natural, diante de uma injustiça feita a ele próprio ou aos seus, sabe, o homem natural, tá? Ele é passivo disso aqui, sabe? Eu não sei se alguém entre nós, sabe, já... e aí não estou pedindo que compartilhe, né? Cada um tem a sua forma de tratar, né, e tudo mais, mas talvez alguém possa ter aqui entre nós passado por isso, uma experiência, sabem, que ou foi afligido ou afligida, ou a sua família foi afligida, sabe? E aí, sabe, o que fazer com aquilo ali, com aquela situação? Ir lá e tomar uma atitude de uma justiça própria, sabe? E eu não estou falando aqui, irmãos, eu não quero parecer simplista, sabe? Eu não quero falar que as coisas são fáceis, porque às vezes eu estar sentado aqui com a Bíblia aberta, com esse estudo pronto, pode soar para as pessoas que é uma coisa fácil, entende? Você não querer ser tomado por um senso de justiça humano, carnal. Eu não estou dizendo, sabe, que isso é fácil. Não estou dizendo. Estou dizendo que não é correto. Entendeu? Sabe? Quando sofremos injustiças, quando as pessoas que estão à nossa volta, eu não estou falando de coisa superficial, não, irmão. Estou falando de coisa séria, sabe? Que trata de honra, que trata de perdas, às vezes perdas financeiras, sabe? Tem pessoas que, às vezes, tomaram, assim, o chamado calote, sabe? Em 20 mil, 30 mil, 40 mil, sabe? E a pessoa tinha que tomar uma decisão, e agora o que eu faço? Sabe? Porque recuperar, eu não tenho como recuperar. Aí o homem carnal, sabe? Ele quer que o outro pague com a vida, sabe? O homem carnal, ele quer, diante de uma injúria que ele recebe, sabe? Ele quer tomar as ações dele, sabe? Que ele entende ser cabíveis. Eu vou contar uma experiência minha que eu passei. Eu era ainda um jovem ainda, e não sei se eu testemunhei isso aqui já, mas se eu já tiver falado, os irmãos me perdoem. Eu era recém-casado, né? E logo assim, no primeiro ano de casamento, a minha esposa ela teve uma trombose, né? E eu moro no segundo andar, então nós não tínhamos ainda máquina de lavar, e nós não tínhamos quintal para poder estender roupa. Então, a minha esposa ela utilizava a máquina de lavar da minha mãe, sempre foi benção, e o espaço do quintal da minha mãe para poder estender roupas, né? Mas só que o que aconteceu, irmãos? Ela teve uma trombose. Como eu moro no segundo andar, havia uma dificuldade ali para subir, descer escadas e tudo mais, né? Enfim, então nós precisávamos construir uma varanda aqui que fosse possível nós colocarmos essas roupas. Essa varanda, ela se mostrou não comportar aquilo que nós precisávamos. Então, passado ali aquele período de tratamento, ela com um pouco mais de locomoção, né? Nós contratamos uma pessoa fez uma escada de ferro por dentro de casa, e depois nós contratamos uma outra pessoa para poder fazer um terraço, né? Aquela cobertura, que aí virou um terceiro andar, né? Enfim, e a pessoa soube que eu estava querendo fazer, a pessoa era conhecida da família já há muitos anos. Dá um glória aí, irmã. Ô, irmã Flora. Dá um glória, irmã Flora. Aleluia, irmã Flora. Glória a Deus, irmã Flora é benção. Aí, o que acontece, irmãos? Aí essa pessoa me procurou. E essa pessoa falou assim, poxa, na época eu era somente Bruno. Ô, Bruno, ou Bruninho, né? Que me conhecia como Bruninho. Me conhecia já, pessoa, né, bem mais velha do que eu. Falou assim, poxa, soube que você está querendo fazer uma cobertura, rapaz. Quanto te cobraram na cobertura? Eu falei, olha, me cobraram um X valor. Irmãos, na época nós pegamos empréstimo para poder fazer, porque a gente queria solucionar uma situação. E a pessoa pegou, falou assim, poxa, eu vou fazer para você por X, rapaz. Eu te conheço tanto tempo, conheço teu pai, conheço tua mãe. Poxa, irmãos, uma coisa linda, maravilhosa. Eu falei assim, poxa, era praticamente o dinheiro que eu tinha conseguido no empréstimo, eu e a esposa.
Fomos lá, pegamos o empréstimo, irmãos, pagamos a bênção, né? Aí a bênção falou assim, olha, semana que vem, teu telhado... Ok, irmãos. Poxa, aí foi lá, veio primeiro, né, aquela empolgação, botou uns ferros de pé, falei, rapaz, o negócio é rápido mesmo. Enfim, irmãos, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o negócio não acontecia mais. E aí eu ligava, e aí eu falava, e aí eu mandava mensagem. Irmãos, enfim, enfim. Um amigo foi trabalhar, um amigo até então, né, um colega, foi trabalhar lá, e o colega ficava vendo quando eu ligava, e o varão lá, que não era varão, desligava o negócio, sabe? E aí falava mal de mim. Falava assim, garoto aí fica me ligando toda hora, que não sei o quê. Irmãos, uma aflição. Um belo dia, ele estava vindo de carro, e eu de bicicleta, eu e minha esposa, aí eu parei ele, falei, acenei para ele, falei, irmão, preciso terminar aquilo lá, irmãos. Irmãos, diante de Deus, eu não fui ignorante com ele, não fui, sabe? Mas eu pedi de forma justa, sabe? Eu expliquei para ele a necessidade que nós estávamos passando aqui, sabe? Que nós precisávamos ter aquela área. Ele, eu vou resolver seu problema, eu vou resolver o seu problema. Aí saiu, né? Esse colega estava com ele, o genro dele estava com ele no carro também. No outro dia, meu colega me ligou e ele falou assim, olha, o fulano falou que vai tirar a sua vida. Aí, irmãos, pelo amor de Deus, eu falei, como assim? Ele falou, não, ele vai tirar a sua vida. Ele falou que se a mulher dele tivesse ali do lado, se tivesse falado, cobrado ele, e ele tivesse armado, ele ia acabar com a sua vida ali naquele lugar. Eu falei, misericórdia. Irmãos, olha, meu coração, irmão, disparou. Aí eu fiquei naquela tensão, né? Fiquei naquela tensão. Aí eu falei, eu não vou contar para o meu pai. Eu não queria contar para o meu pai, porque eu não queria expandir a coisa, sabe? Eu não queria que a coisa tomasse outros caminhos. Eu falei, não vou falar para meu pai, aí não falei para minha mãe, eu falei para minhas irmãs, tem um pessoal aqui na família aqui que eles, sabe, eles são meio sangue quente, sabe? Aí eu falei, Jesus, só contei para minha esposa, irmão, só contei para minha esposa. E eu ia trabalhar. Irmãos, quando dava certo horário, eu sempre passava do horário, eu ia lá, eu fechava o portão, continuava trabalhando lá, irmãos, confesso, irmãos, com o coração na mão, assim, sabe, pedindo a Deus, falei, Senhor, esse homem vai vir aqui tirar a minha vida. Eu tinha que trabalhar, eu não podia contar, não tinha como, sabe? Irmãos, agora, opções. Vamos humanamente falando, opções, né? Antes, né, que a minha mãe chorasse, humanamente falando, o ser humano natural, o homem carnal, ele vai preferir que o outro tenha um prejuízo, porque o aviso já chegou, sabe? Irmãos, falei, o que eu tinha era Deus, irmãos, sabe? Agora, todo mundo conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, sabe? Que Satanás levanta para poder comprar a nossa briga, né? Sempre assim, irmãos. Então, até para colegas, eu não pude contar, porque esses colegas iam procurar pessoas que iam querer procurar outras pessoas para poder resolver aquela situação. Então, irmãos, eu passei meses em agonia, em agonia. Eu ia trabalhar, eu não contava para ninguém, não contei, irmãos, dentro de mim, eu e minha esposa, sabe? Eu falava com Deus, sabe? Quando dava certo horário, eu dobrava o meu joelho dentro do meu trabalho, eu orava, falava, Senhor, me dê livramento, me dê escape, enfim, segue esse homem. Enfim, irmãos, ele não devolveu o meu dinheiro, o tempo foi passando, eu tive que pagar uma outra pessoa para ir encurtar a história. A outra pessoa veio e fez aqui, né, o serviço. Enfim, um belo dia, eu fui contratado para fazer um serviço, né, lá fora. E quando eu chego lá fora, quem é que está lá trabalhando? O bendito do serralheiro, né? O serralheiro estava lá trabalhando. Quando o serralheiro me viu, ele desceu da escada, me chamou no cantinho, e aí ele falou assim, aí começou a chorar. Falou, o que você quase fez eu fazer? E aí começou a chorar, e que não sei o que, começou a desabafar. Falou, eu ia tirar a sua vida. Aí eu fiquei olhando para ele assim, irmão, sabe? Aí eu falei assim, já estou no lucro que ele não tirou, né, irmãos? Eu não vou além também, né? Mas falei para ele, hoje o senhor me conhece, o senhor está falando que o senhor me conhece desde pequeno, sabe? De alguma forma eu fui injusto com o senhor, naquilo que eu falei? Não, mas porque não sei o quê, se minha esposa tivesse visto você me cobrando. Irmão, a sua esposa não estava. Estavam os meninos que trabalhavam com você. Agora, o senhor não isso. Ele, não, porque o outro colega ficava levando, fazendo leve trás. Enfim, irmãos, aí
ficou na culpa do colega, mas ele não queria tirar a vida do colega, não. Era só a minha que ele quis tirar. Enfim, né, para encerrarmos aqui o quadro. Esse moço, né, ali me pediu perdão, chorou e tudo mais. A nossa vida seguiu, irmãos. Sabe, para a honra e glória do Senhor. Teve um dia ele foi lá na igreja, fez uma visita, sabe? E um tempinho atrás me procurou, né, novamente. Poxa, lá atrás nós tivemos um problema, mas eu precisava que você orasse por mim. Precisava que você orasse pelos meus negócios. A coisa lá está amarrada. E Deus só me trazia você na minha memória. Só vinha você, olha, eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja, eu vou servir a Deus de novo. Sabe? Mas isso, e só vinha você. Você pode orar? Eu falei, meu irmão, aquele passado, irmão, ficou lá no passado. Esquece isso, em nome de Jesus. Nem lembro desse negócio mais. Agora eu vou orar pela sua vida sim, eu vou fazer um propósito pela sua vida sim, sabe? Para que você de fato consiga, sabe, voltar aos caminhos do Senhor. Enfim, irmãos, orei, busquei, jejuei pela vida dele, sabe? E está no tempo de Deus. Está no tempo de Deus. Mas são situações que às vezes nós somos afligidos, somos lesados, ameaçados, sabe? Passamos por muitas coisas e aí nós precisamos tomar decisões, sabe? Ouvir e obedecer ou exercermos a justiça humana. A justiça humana, irmãos, ela não leva ninguém a lugar algum, somente a arrependimentos. Então, vamos supor que isso aqui fosse o juízo final, irmãos, as palavras de Jacó, porque o que Jacó libera sobre os filhos, sabe, ele não libera uma palavra de bênção. Se os irmãos repararem, ele pega os dois filhos, né, que a nossa irmã já leu, né? Ele fala assim, ó, as suas espadas são instrumento de violência. Ele começa falando isso. Ele fala assim, ó, que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento. Meu irmão, ele estava falando assim, olha, vai haver uma distância, um distanciamento, sabe? Porque vocês agiram com ira, com dureza, sabe? Ele fala assim, ó, maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Tá? Então, isso aqui é o testamento de Jacó para esses dois filhos. Pastor, mas eles não fazem parte das 12 tribos? Fazem, irmãos. Mas só que acontece uma coisa, e hoje cedo eu dei esse exemplo, né? O pecado, ele é como um prego que nós colocamos em uma tábua. Nós nos arrependemos, pedimos perdão, sabe? Aquele prego, ele é retirado, mas existe uma marca naquela tábua. O que simboliza essa marca? Uma consequência, sabe? Pecado gera consequência. Entenda bem isso, os pecados, eles vão gerar consequência. Então, Jacó, ele vai proferir essas palavras sobre seus filhos. E aí, pastor Bruno, o que vai acontecer? Irmãos, vou falar da tribo de Levi. A tribo de Levi, a tribo de Simeão. A tribo de Simeão, ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir. Em Gênesis, perdão aqui, vamos lá. Em Números, capítulo 25, olha o que vai dizer aqui, Números, capítulo 25. Quando eles estão na peregrinação do Êxodo, porque ali Jacó morre, né, os filhos morrem, e eles tornam-se tribo. Mas quando chega ali na peregrinação, né, aquela tribo, porque agora eles já são tribos, não mais indivíduos, mas uma tribo, em Números capítulo 25, vai falar de uma adoração a Baal Peor, né? Vai falar ali da prostituição do povo em prol de adoração a outros deuses. Vocês vão lembrar de Balaão e Balaque, né? O rei Balaque contrata o profeta Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel, né? E aí ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, ele não consegue, não valia encantamentos contra Israel, porque não havia pecados, eles estavam em obediência a Deus. Mas aí ele tem uma ideia fantástica, ele fala, olha, vamos introduzir prostituição no meio deles. Se a gente introduzir prostituição, pecou, pronto. Ali vem o problema. Aí, o que vai acontecer? Números, capítulo 25, o verso de número 15.
vai dizer assim, olha, perdão, número 14. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. Então, irmãos, naquele dia, o Senhor deu uma ordem a Moisés. Falou, Moisés, pega os chefes, porque havia prostituição no meio do povo, pega os chefes, e um vai ter que matar o seu companheiro. Irmãos, houve grande choro no meio do arraial e tudo mais, até que o sacerdote, né, o sacerdote Finéias, né, ele entra dentro da tenda desse homem aqui, que é o qual nós falamos aqui, desse chefe, né, Salu, né? Não, perdão, Zinri. Ele entra e lá dentro tinha uma mulher midianita com ele. E ele é atravessado, irmãos. Os dois morrem ali, sabe? Os dois morrem ali. E este homem, sabe, era qual? De qual tribo? Da tribo de Simeão. Perdão, da tribo de Simeão. Eram simeonitas. Então, mais uma vez, um ato imprudente. Ouve, Israel, escute e obedeça. Não vão atrás de outros deuses. Não se prostituam com outros povos. Irmãos, o que aquilo ali gerou? Morte, sabe? E aí, o que vai acontecer? Esse grupo, eles começam a cada vez mais diminuir. Aí nós vamos agora para Josué, capítulo 19, tá bom? Já estamos caminhando para o final. Josué, capítulo 19. Aqui o texto ele vai narrar a repartição das terras, né? Eles entram na terra prometida e cada um agora vai receber lá a sua porção, a sua herança. E aí, irmãos, a profecia de Jacó, ela se cumpre. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. O que aconteceu ali, irmãos? Eles receberam parte sul, mas só que a tribo de Judá era imensa. Então, onde a tribo de Simeão foi localizada? Irmãos, praticamente dentro da tribo de Judá. O que foi acontecendo com o passar do tempo? A tribo de Judá, por ser muito maior, muito mais influente, irmãos, começou a descaracterizar a tribo de Simeão. Então, os simeonitas praticamente começaram a se tornar da tribo de Judá. Ou seja, eles começaram a ser espalhados. Eles começaram a ser espalhados e reduzidos, até que a maior parte da sua tribo era pertencente a Judá. Entendeu? E um número muito pequenino, irmãos, sabe, ainda pertenciam à tribo de Simeão. Por quê? Por causa da palavra de Jacó. Vocês serão espalhados. E aí, nós vamos olhar agora por dois contextos. Não é o caso aqui do texto. Vamos falar da tribo também de Levi. O que aconteceu com a tribo de Levi? Que a gente prega que foi uma bênção, não é? A tribo de Levi, eles não receberam parte da herança, ou seja, não receberam terras, porque o Senhor era a sua própria terra. Não é verdade? Não é isso? Irmãos, mas também é cumprimento. O Senhor ser a herança deles, irmãos, é graça e misericórdia. Sabe? Os simeonitas estarem sendo introduzidos dentro da tribo de Judá é graça e misericórdia, porque eles poderiam ter sido espalhados pelo mundo e se perdido. Então, a graça e a misericórdia alcançam eles. Por quê? A tribo de Simeão, irmãos, eles se misturam a quê? A tribo do Salvador. Jesus Cristo, ele vem dessa tribo, da tribo de Judá. Entendeu? Então, eles estarem ali, eles perderam a sua identidade? Sim, perderam a sua identidade, mas ainda foram remidos ou redimidos pela tribo de Judá.
sabe? Não foram entregues aos outros povos, às outras nações para serem destruídos. A tribo de Levi, irmãos, sabe? Ok, sabe? Não tiveram. Sim, o Senhor passou a ser a sua porção, mas eles também não tinham terras. Eles eram dependentes. Eles eram dependentes. As pessoas vinham sacrificar, levavam alimento. As pessoas vinham sacrificar, levavam as ofertas. As pessoas vinham sacrificar, sustentavam eles. Sabe? Pastor, e aí? Irmãos, é fruto da palavra de Jacó. Fruto da palavra de Jacó. Pastor, mas eles foram escolhidos. Sim, irmãos, foram redimidos. Eles foram redimidos. E a partir dali, eles se tornaram o quê? O povo separado para poder trabalhar no templo. A sua vida era de dedicação ao serviço de Deus. Então, eles tiveram que se dedicar inteiramente aos serviços do templo, do tabernáculo, cada um ao seu tempo. Entendeu? Mas eles também não tiveram porção na terra. Sabe? Eles não tiveram um chão para chamar de seu. De fato, o que aguardavam eles, irmãos, era a eternidade. O que aguardavam eles era quando eles estariam diante de Deus. Tá bom? Mas a partir disso, eles eram sustentados, sabe? A sua vida estava condicionada, sabe? Condicionada ao templo, estava condicionada ao tabernáculo. Então, as palavras de Jacó se cumpriram na vida deles. Mas houve graça da parte de Deus, sabe? E aí Deus pega e redime eles. Então, a tribo de Levi, sabe, de fato, não era uma tribo expressiva em poder político, sabe? Em poder político, em poder de guerra, em poder financeiro. Não eram, irmãos, sabe? A tribo de Simeão também de igual forma, sabe? Pastor, foram bênçãos, mas porque foram redimidos pelo Senhor, sabe? Pelo nosso Deus. Mas as palavras, sabe, a qual Jacó proferiu sobre eles, por causa da atitude deles, repercutiu, tá bom? E aqui nós vamos agora fazer esse fechamento, tá? Eu escrevi aqui, olha, perdão e redenção, tá? Ficaram juntos da tribo da promessa do Messias. Então, sobre a tribo de Simeão, que é quem nós estamos focando aqui hoje, houve perdão e redenção. E a palavra para nós, irmãos, aqui hoje, sabe, que vai nos nortear de tudo aquilo que eu falei, dentro do contexto histórico, o que a gente pode sair daqui falando que nós aprendemos de fato, sabe, é o chamar, sabe? Ouça, Israel, sabe? Ouça, pastor Bruno, sabe? Ouçam, igreja do Senhor, sabe? Não apenas ouvir, mas ouçam e obedeçam. Pastor Bruno, ouça e obedeça. Igreja, ouça e obedeça. Sabe, irmãos? Para que nós possamos fluir na graça, na bênção do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, aqui eu quero fechar hoje esse estudo aqui, né, da tribo de Simeão e devolver, assim, a palavra aqui a quem é de direito. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eita glória. Então é ouvir e obedecer, gente. Eita glória. Deus continue abençoando o pastor Bruno, né, como sempre. Canal de Deus para nossas vidas, né? Cada semana a gente tem aprendido um pouco mais sobre as 12 tribos de Israel, que nós venhamos levar para nossas vidas diárias, né? No nosso cotidiano, cada dia o que o Senhor tem falado, porque a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando, né? Então, se Deus trouxe nesse dia de hoje, né, ouvir e obedecer, a gente venha colocar em prática, né? Em nome de Jesus. Forte, hein, pastor? Glória a Deus, irmão. No hebraico as coisas são tão profundas, né? Profunda mesmo. O Senhor continue te abençoando. Cadê o povo? Gente, dá glória aí, povo. Povo de Deus. Márcia, bota aí, aparece, Márcia. Glória a Deus, aleluia. A internet lá da esperança que deu ruim. Aleluia. Forte, Dani. Ô, glória, Dá amém. glória aqui, dá Mas eu glória tô aqui. aqui. Glória, fala. Ah, Fala, sim. glória. Ô, glória. Eu só não consigo ver vocês. A internet deu meio ruim. Mas acho que é a internet. Ô, glória. A minha internet tá boa, não é internet, não. Eu vejo só vulto.
Ah, entendi. Mas Amém, escutei sim, perfeitamente. amém, amém. Então vamos E tem orar, no seu né? telefone. Pela vida do Sheila, pastor Bruno. você dormindo. A Laura nem estava aqui para te ver. Você dormindo até no estudo. As irmãs Ai, da madrugada, às Marcinha, vezes, você está implicando conversam. comigo, Marcinha? Tô dormindo nada, tá? Tava aqui, ó, só não consigo ver vocês. Sheila, Ô, não Glória, tem para onde correr, não, Sheila. Quando não é 3 horas da manhã, é no estudo. Tiraram até a foto dela dormindo aí. Ela deu uma disfarçada e comeu uma banana. Descongela a imagem aí que dá certo, Sheila. Pior que eu comi uma banana mesmo, vocês viram? Descongela a Gente, imagem aí que dá confesso que certo, não Sheila. consegui assistir a amém. aula Vocês totalmente, estão porque eu bem. estava aqui fazendo um estudo, né, também. Mas eu gravei, vou jogar lá no grupo depois para poder dar uma olhada com mais Ô, calma. Glória, Glória! amém. A nossa irmã Jaque, ela está estudando à noite, né? Aí ela se dividiu um pouquinho, mas glória a Deus, Deus seja louvado, que ela conseguiu gravar. E às vezes não consegue gravar, né? Mas hoje, glória a Deus. Ó, vamos colocar a irmã Dani, né? Para poder trabalhar um pouquinho. Eita, Ela glória. vai estar em oração pela vida do pastor, pela nossa irmã Luciana, pelo Davi, pelo lado do pastor. Amém, Dani? Amém. Ô, glória. Amém. Oremos. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor Jesus querido, ouvindo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Deus, te peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida do nosso pastor Bruno, Pai amado, derramando a Tua presença, a Tua unção sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus, guardando, Senhor Jesus querido, livrando de todo mal, Deus amado, Senhor, derramando a Tua unção de cura, Senhor Deus amado, sobre a vida do Teu filho, Senhor Deus querido, Senhor, abençoa a irmã Luciana, toma ali Tuas mãos, Deus querido, Senhor, toca, Senhor Jesus querido, em toda parte do seu corpo, Pai amado, repreendendo toda dor, toda enfermidade, Senhor, livrando a tua filha, Senhor Jesus querido, de todo mal, Pai amado. Senhor, esteja com seus filhos, Senhor, acampa os seus anjos ao redor da casa dos seus filhos, Pai amado, que nenhum mal venha cair sobre a sua tenda, Pai querido. Senhor, continua dando sabedoria, Pai amado. Senhor, toma o Davizinho em tuas mãos, Senhor Jesus querido, na ida e na vinda da escola, Senhor, toma o futuro do teu filho em tuas mãos, Senhor, guardando, Senhor, dando prosperidade, Pai amado, cada dia mais. Senhor, abençoa, Senhor Jesus querido, as suas servas, Pai amado, seus servos, a qual se encontram nesse estudo, Pai amado. Que nós possamos cada dia mais aprender um pouco mais a tua palavra, entender, Senhor, e compreender. Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Ô, glória. Amém. Vou pedir o pastor Bruno, né, para encerrar da bênção apostólica. E na oração, orar pelo tio João. Pastor, ele conseguiu, né, encaminhamento, né, tio? Mas é daqui a 30 dias, está faltando uns anos, né? Amém. Ele conseguiu pelo REG, né, tio? Conseguiu, o médico entrou em contato, o hospital entrou em contato com a Margarida e falou que vai dar caminhamento em tudo para mim, graças a Deus, papai do céu tá me fortalecendo aí nisso, papai do céu tá no controle de tudo. Glória. Amém. Pastor Bruno, passo para o senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. É bom porque já virou nosso tio também, né? Às vezes eu já chamo já de tio, já, né? E já virou nosso tio. Então, irmão, Deus continue abençoando, tá? Abrindo portas aí, para que o Senhor possa ser bem-aventurado. Com todo esse tratamento, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos, ó Deus. Senhor, por esta oportunidade que só o Senhor pode gerar. Pai amado, ser humano algum, ó Deus, consegue aglutinar, reunir pessoas num único propósito, ó Pai, se o Senhor de fato não for o centro.
Ó Deus, e agora, Pai amado, pessoas, Senhor, de lugares tão diferentes, Pai amado, em seus lares, outros em escolas, Pai, Senhor, fazendo coisas mil, ó Deus, mas ainda assim separando um tempo para buscar o Senhor, para poder ouvir e aprender, Pai amado, um pouco mais da Tua palavra, Senhor, não com o pastor Bruno, mas com o Teu Espírito que ministra, Senhor, sobre nós. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa mesma graça, dessa mesma unção, Pai, desta palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra, Senhor amado, entre juntas e medulas, Senhor amado, a alma e o espírito. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, te apresentar agora o tio João, Pai. Senhor, nós já recebemos agora um bom relato, Senhor, de que um encaminhamento já foi conseguido. Pai amado, que já há, Senhor amado, um instrumento seu, Pai. Pai amado, porque aquele médico é um instrumento seu, ó Pai. Pai amado, para poder direcionar, para poder ajudar em todo o processo, Senhor amado, a qual teu filho está atravessando, ó Deus. Nós sabemos que quem vai na frente é o Senhor. Nós cremos no teu poder e na unção pela qual o Senhor opera. A tua palavra nos afirma que agindo o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa, Senhor amado, contra o seu braço forte. Pai amado, não há nada, Senhor, não há enfermidade, Senhor, que possam ficar de pé. Não há portas, Senhor amado, que venham continuar fechadas. Se o Senhor liberar uma palavra para que elas sejam abertas, Senhor, não há, ó Deus amado, nada, ó Deus, que possa impedir o teu agir, ó Pai. Então, em nome do teu Filho amado, Jesus, nós oramos, Senhor, Pai amado, para que a tua mão, ó Deus amado, esteja, Senhor amado, sobre o tio João. Pai querido, que ele encontre abrigo debaixo das suas asas, ó Pai, porque ali há conforto, ali há esconderijo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos em favor do teu filho. Pai amado, que esses 30 dias, Senhor, Pai amado, a qual ele vai precisar aguardar ainda alguns processos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha sanar toda dor, que o Senhor venha, Senhor, paralisar toda enfermidade. Senhor, se o Senhor quiser, Pai, operar de uma forma miraculosa, extraordinária, Pai, o Senhor tem poder, ó Pai amado, e a liberdade para agir da forma como o Senhor deseja. Pai, nós entendemos, Senhor, que existem aqui, Pai, na terra homens para poder agir, Pai, mas de fato é o Senhor que opera em tudo e em todos, Pai. É a palavra que sai da sua boca que é verdadeira, Pai. É a tua palavra que levanta, Senhor amado, o ser humano do leito. É a tua palavra, Senhor amado, que nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos, Pai, tudo ao Senhor, e em especial, Pai, a vida do tio João, Pai, e toda a sua família. Guarda, blinda, protege, Senhor. Renova o ânimo, o vigor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode impetrar a bênção, minha irmã? Amém. Glória a Deus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a sua vinda, desde agora e para sempre. Que todos digam... Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E na paz. Amém. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus.